Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Um traficante e 8 mulas do tráfico, como são chamadas as pessoas que engolem cápsulas com cocaína para levar ao exterior, foram presos hoje em São Paulo. Durante a operação da Polícia Federal, o traficante ainda tentou subornar os agentes. A imagem feita na casa de um dos chefes da organização criminosa mostra a cocaína já embalada em 150 cápsulas. Nessa outra imagem exclusiva do Jornal da Record, o traficante preso, que é nigeriano, aparece tentando subornar um dos policiais. Você está pedindo para a gente deixar viajar um cara que já engoliu 100 cápsulas de cocaína? E daí você vai falar que seu chefe está aqui. Como nós resolver isso? Resolver de que maneira? Na maneira que você me pedir. Você fica de boa, tá bom? Que vai responder por esse crime também. Outras 8 pessoas foram presas em flagrante, 4 homens e 4 mulheres, que, segundo a polícia, foram aliciados para levar a cocaína para o exterior dentro do corpo. O perfil dessas pessoas, segundo estamos verificando nas entrevistas, é que sempre um que tem um problema financeiro, que alega ter um problema financeiro, um problema de família, aí vai efetuar a viagem a primeira vez, aí vai a segunda vez e acaba aderindo ao grupo aí. Os presos são do Amazonas, do Distrito Federal e de São Paulo. E segundo o delegado, esta não era a primeira vez que eles tentavam sair do país com drogas. Nos interrogatórios aqui na Polícia Federal em São Paulo, 3 presos admitiram que estavam com cápsulas de cocaína no estômago. Um com 100 cápsulas, outro com 70 e o terceiro com 40. Eles foram levados até o hospital para a retirada da droga e retornaram para a carceragem. Um deles falou para mim que estava indo para Paris, no voo de hoje. A outra para Portugal, no voo de hoje. Além da cocaína encontrada na casa, também havia euro em espécie. A investigação iniciada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, segue em andamento. A polícia ainda procura por um outro brasileiro que seria o responsável pela casa e pela compra da droga. Veja agora outros destaques desta quarta-feira. Lula defende convocar recrutas do Exército para combater incêndios no país. Fumaça das queimadas faz Rio Grande do Sul registrar chuva escura. Pela primeira vez, nível do Rio Madeira fica abaixo dos 70 centímetros. Em Brasília, Arthur Lira confirma apoio a Hugo Mota e Lula recebe Elmar Nascimento em movimentações pela sucessão na Câmara. Nos Estados Unidos, Trump e Câmara concordam em fazer um segundo debate presencial. Record renova contrato e vai transmitir o Campeonato Paulista de Futebol até 2029. Oferecimento Bradesco, empréstimo, consórcio, investimentos e muito mais, tudo pelo app. Em nova audiência de custódia, a Justiça confirmou a prisão de Deolane. A defesa da advogada deve entrar com pedidos de habeas corpus no STJ. Deolane Bezerra está sozinha numa cela da Colônia Penal Feminina de Buíque, a 280 quilômetros do Recife. A unidade está superlotada. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, a cela reservada é para resguardar a integridade de Deolane. Hoje ela participou da audiência de custódia por videoconferência. A prisão preventiva foi mantida e um novo habeas corpus negado pelo Tribunal de Justiça. Na decisão, o desembargador criticou a postura de Deolane, que não teve com a filha a mesma prioridade que a Justiça brasileira teve ao liberá-la para a prisão domiciliar. A negociação deste carro de luxo, de mais de 4 milhões de reais, despertou a suspeita da Polícia Civil sobre as atividades de Deolane. O veículo foi importado por um site de apostas esportivas com sede em Pernambuco. A empresa supostamente revendeu o carro 4 meses depois para a Deolane. De acordo com a investigação, seria uma tentativa de ocultar o patrimônio adquirido com a lavagem de dinheiro dos jogos de azar.
Dados do Ministério da Justiça revelam que desde que chegou ao país, o veículo só circulou pelo estado de São Paulo. Nunca passou por Pernambuco. As movimentações bancárias da empresa de publicidade de Deolane também foram analisadas. A conclusão da polícia é de que o faturamento mensal não dá respaldo ao volume de transações. Ou seja, a movimentação da empresa dela seria incompatível com a capacidade financeira. Uma das transferências investigadas é de uma associação filantrópica que pagou quase 3 milhões de reais para a Deolane fazer a propaganda de premiações na internet. As rifas eram organizadas por uma empresa investigada. O COAF, órgão que controla as atividades financeiras, teve dificuldade em identificar a origem dos valores recebidos por Deolane. A defesa dela informou que ela não tem nenhum envolvimento com atividades ilícitas. A do site de apostas diz que colabora com as investigações. Uma troca de tiros entre policiais e criminosos terminou com 2 pessoas atingidas por balas perdidas dentro de uma creche na zona oeste do Rio. Uma das vítimas tentava proteger os alunos. Em protesto contra a violência, moradores tentaram bloquear a principal via da região. O Corpo de Bombeiros foi acionado para remover barricadas em chamas. O clima de revolta começou após uma troca de tiros entre policiais e criminosos terminar com 2 pessoas feridas por balas perdidas na comunidade César Maia, na zona oeste do Rio. Uma das vítimas, atingida de raspão, era funcionária desta creche. Para proteger as crianças, isso é um absurdo, temos nossos filhos na creche. As 2 vítimas foram encaminhadas para o hospital e têm quadro de saúde estável. Os alunos da creche só foram liberados depois do reforço de segurança na região. Desde o início do ano letivo, quase 500 instituições de ensino já tiveram as aulas interrompidas por causa de confrontos, só na rede municipal do Rio. Os casos de violência também levaram pânico a esta unidade da rede estadual. Foi muito tiro! Os tiros aconteceram durante um confronto entre criminosos de facções rivais. Este vídeo mostra alunos se protegendo nos corredores. Minha filha já relatou uma vez que ela precisou correr, o material do escolar dela ficou no pátio, porque estava com ela largou tudo e saiu correndo. Então é muito tenso, é muito preocupante. De ontem para hoje, o Brasil registrou mais de 8.200 focos de incêndio. Na Serra da Moeda, um dos pontos turísticos mais famosos de Minas Gerais, 2 hectares foram consumidos pelas chamas em 24 horas. O fogo começou às margens da BR-040, entre Itabirito e Nova Lima, na Grande Belo Horizonte, e chegou ao local conhecido como Topo do Mundo, de onde partem voos de asa delta, e quase atingiu um condomínio. É um monitoramento que é feito com o uso de drone também. Hoje mesmo a aeronave foi utilizada para fazer um sobrevoo de reconhecimento da área. Nós vamos permanecer aqui, fazer um monitoramento para fazer um combate já de imediato, caso ocorra um foco. A área destruída equivale a 2 campos de futebol e pertence a uma unidade de conservação. O calor intenso, agravado pela seca, fez com que as chamas se alastrassem rapidamente. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o país concentra quase 76% de todas as áreas afetadas pelo fogo da América do Sul. Aqui em Minas Gerais, a quantidade de queimadas é a maior dos últimos 14 anos. Situação complicada também no estado de São Paulo. 12 cidades da região metropolitana e do interior têm focos de incêndio ativos. Em Pereira Barreto, homens do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e brigadistas de uma usina ainda tentam controlar o incêndio em uma área de mata. No Rio Grande do Sul, moradores registraram um fenômeno conhecido como chuva escura. As imagens mostram a água suja que caiu do céu em baldes e garrafas. O episódio ocorreu em cidades como Arroio Grande, Pelotas e Rio Grande. Outros municípios também podem registrar a chuva escura nos próximos dias. A sujeira vem da mistura da chuva com a fuligem das queimadas.
Hoje, as temperaturas ficaram acima dos 30 graus em praticamente todo o Brasil e chegaram aos 40 em municípios do Centro-Oeste. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, calorão para todo lado. A quinta-feira vai ser quente também? Sim, Cris. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. A grande massa de ar quente segue influenciando o tempo no Brasil até pelo menos o fim do inverno. São Paulo pode bater recorde de maior temperatura do ano nesta quinta e sexta-feiras. As máximas ficam entre 34 e 35 graus. No sábado, máxima de 32. Hoje, a chuva se concentrou sobre o litoral do Nordeste. Neste momento, as imagens de satélite mostram a aproximação de uma nova frente fria no Rio Grande do Sul. Amanhã, ela avança pelo sul do país e espalha ar frio e chuva. Entre as capitais Salvador e Natal e sobre o extremo norte do país, previsão de chuva isolada. Em Porto Alegre, o tempo muda e as temperaturas caem. Máxima de apenas 19 graus. No Rio de Janeiro faz até 37. Em Goiânia, 36. Em Maceió, 26 e até 39 em Manaus. Hora do Tempo Delivery. A Josefa é de Dourados, Mato Grosso do Sul. Bem-vinda, Josefa. Até sexta-feira, previsão de muito sol. As máximas ficam entre 37 e 39 graus. No sábado, finalmente vem uma chuva para refrescar e melhorar o tempo seco. Faz até 27. A próxima participação é da Dora, de Tijucas, Santa Catarina. Boa noite, Dora. Até o fim de semana, máximas de até 26 graus. No sábado, chove a qualquer hora, sem alerta de temporal. Quer aparecer por aqui também? Então aproveite e mande já a sua mensagem pelas redes sociais. Basta colocar o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lid. Ainda hoje, a seca que afeta todo o país faz nível do Rio Madeira ficar abaixo dos 70 centímetros pela primeira vez. Lula defende convocação de soldados do Exército para combate às queimadas. Primeiro debate entre Kamala Harris e Donald Trump é marcado por trocas de acusações e notícias falsas. Eleições 2024. Educação e mudanças climáticas estiveram no centro das campanhas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, do MDB, fez campanha no bairro de Perus, na Zona Norte. Mais uma vez, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, acompanhou o candidato na caminhada por ruas de comércio e pediu votos para a reeleição do prefeito. Ricardo Nunes falou sobre medidas para lidar com o problema do clima em São Paulo, como a criação de um comitê para definir ações na área da saúde, voltadas principalmente a crianças e idosos. O candidato também prometeu investimentos para o combate às enchentes. Hoje eu tenho um plano diretor de drenagem. Então a gente tem mapeado toda a cidade, quais são as necessidades de intervenções. 5 piscinões é o que está projetado para o próximo mandato. E a gente vai, junto com o governo do estado, poder trazer a cidade para um patamar nunca visto com relação à questão da sua drenagem e microdrenagem. Guilherme Boulos, do PSOL, participou de um encontro na Zona Sul de São Paulo com representantes de cursos populares que preparam alunos para o vestibular e o Enem. O candidato destacou a importância da educação para os jovens e prometeu que isso é prioridade em seu plano de governo. Boulos também afirmou que pretende ampliar os espaços da maioria das escolas municipais da capital paulista para implementar a educação em tempo integral, com esporte e cultura para os alunos. Isso resolve 2 problemas. Essa criança vai ter uma formação melhor, vai poder ter ali, ficando de manhã e de tarde, além do currículo normal, ela vai poder ter aula de música, violão, de capoeira, de dança, de ginástica, desenvolver as suas capacidades. E, ao mesmo tempo, você vai dar um alívio para a mãe. O candidato do PSDB, José Luiz da Atena, fez corpo a corpo na Lapa, zona oeste de São Paulo. Ele caminhou na região de comércio, tirou fotos com eleitores e ouviu pedidos de melhorias na saúde e na segurança. Na entrevista, o candidato falou sobre meio ambiente. Da Atena afirmou que, se for eleito, vai tomar medidas emergenciais para diminuir a poluição do ar na cidade, a começar por mudanças na frota de ônibus. Que tem 13 mil e poucos ônibus
e 370 ônibus elétricos. A nossa proposta é de aumentar isso para 2.600 ônibus, ou de ônibus elétricos, ou então usando combustível verde. Aumentar fiscalização das empresas para ver aquelas que estão poluindo demais. Pablo Marçal, do PRTB, participou de 2 sabatinas pela manhã. Depois visitou a Bienal do Livro no Parque Anhembi, na zona norte de São Paulo. O candidato tirou fotos e cumprimentou apoiadores. Marçal voltou a defender a prática da leitura nas escolas e o esporte como ferramenta de transformação econômica e social. Pablo Marçal diz que vai transformar as escolas municipais em centros olímpicos por meio de parcerias público-privadas. A ideia é utilizar as instituições de ensino como locais de treinamento e integrar atividades esportivas com o currículo escolar. Esporte molda caráter. Você pega as 80 mil pessoas que estão em situação de rua, essas pessoas hoje, você pode pegar, raríssimos casos, alguém ali é esportista. Então, seu filho vai aprender a lidar com as emoções, seu filho vai aprender a ter o próprio negócio, seu filho vai ter uma identidade esportiva, dificilmente ele vai para a cadeia, dificilmente ele vai ser morto por um policial. A candidata do PSB, Tabata Amaral, fez caminhada no Campo Limpo, bairro da Zona Sul de São Paulo. Tabata distribuiu material de campanha e conversou com moradores e comerciantes. Ela ouviu as reivindicações de quem mora ou trabalha na região para a solução das constantes enchentes registradas no bairro. Tabata diz que vai investir em monitoramento dos riscos e em obras. Área de alto risco, a gente age de forma imediata, seja priorizando numa locação social, numa habitação social, seja fazendo a obra de encosta, a obra de drenagem, de canalização. Esses 800 pontos serão endereçados no começo do mandato. Segundo ponto, monitoramento. A candidata do Novo, Marina Helena, voltou à campanha hoje depois da morte do sogro ocorrida nesta terça-feira. A candidata participou de sabatina de uma revista e diz que, se for eleita, vai premiar os servidores municipais que desempenharem bem o trabalho e punir quem não atender bem os cidadãos. Estou trazendo aqui para a cidade a Lava Jato paulistana. A gente vai olhar todos os contratos, tudo o que está acontecendo, para garantir, sim, que tanto os servidores públicos quanto as empresas tratem bem a população. Quem fizer isso, ótimo, vai ser premiado. Quem não, vai ser demitido para dar lugar àqueles que queiram cuidar da nossa população. Altino Prazeres, do PSTU, fez panfletagem no Largo da Concórdia e na USP e conversou com metroviários. Ricardo Senese, da UP, deu entrevista a um jornal, gravou programas eleitorais e participou de debate com apoiadores na Penha, na Zona Leste. Bebeto Haddad, da DC, fez distribuição de material aos candidatos a vereador. João Pimenta, do PCO, fez panfletagem na Estação Paraíso do metrô e se reuniu com a equipe de campanha. O governo federal divulgou hoje um balanço das ações de reconstrução do Rio Grande do Sul. As enchentes de maio atingiram cerca de 90% das cidades gaúchas. Nas rodovias federais, mais de 13.500 quilômetros foram afetados e os danos chegaram a quase 10 bilhões de reais. O maior prejuízo foi no setor da habitação, com perdas de 4 bilhões e 700 milhões de reais. Até hoje, mais de 2.300 pessoas seguem desabrigadas em todo o estado. O valor total do auxílio reconstrução pago às famílias atingidas chegou a quase 2 bilhões de reais. A Sandra é uma das moradoras que receberam o benefício. Consegui fazer o piso, aí comprei alguns armários, algumas coisas para dentro de casa. Para ajudar as vítimas, o governo federal criou em maio a Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. A pasta ficou sob comando de Paulo Pimenta até hoje. Com o fim do prazo da medida provisória, Paulo Pimenta volta amanhã à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Algumas pessoas imaginavam que a nossa economia levaria anos para poder ter uma resposta efetiva. E nós, no mês de julho, fomos o estado a indústria mais crescente. As ações futuras no estado ficarão subordinadas à Casa Civil, liderada por Rui Costa. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também esteve na divulgação do balanço e falou sobre a suspensão da dívida do Estado com a União por 3 anos. Esse recurso vai ficar aqui para financiar obras de reconstrução e ativação econômica.
Veja a seguir. Em meio à seca no país, o governo estuda a volta do horário de verão após 5 anos. Mais de 40 táxis clandestinos já foram apreendidos este ano na cidade de São Paulo. Veja quais são os riscos e como se proteger. Os candidatos Donald Trump e Kamala Harris participaram hoje das homenagens às vítimas do 11 de setembro. 10 horas depois de se enfrentarem no debate na Filadélfia, Donald Trump e Kamala Harris se encontraram novamente em Nova York. A democrata e o republicano voltaram a se cumprimentar. Entre eles estavam o presidente Joe Biden e o ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg. O candidato a vice na chapa de Trump, J.D. Vance, também compareceu. Eles participaram da cerimônia que lembra os 23 anos dos ataques terroristas de 11 de setembro. A cerimônia reuniu parentes das vítimas e sobreviventes. Os nomes de cada um dos 2.977 mortos foram lidos, seguidos de um toque de sino. Depois de deixarem aqui o memorial construído onde ficavam as Torres Gêmeas, os dois candidatos seguiram para a Pensilvânia. Lá visitaram um local que lembra os passageiros do voo 93, que conseguiram impedir outro ataque dos sequestradores. Tanto Trump quanto Kamala depositaram coroas de flores em homenagem às 40 vítimas da queda do avião. Em seguida, o candidato republicano visitou o Corpo de Bombeiros, que recebia familiares dos passageiros mortos. O presidente Biden também visitou um quartel da corporação. Em conversa com eleitores, o democrata vestiu um boné do adversário Trump. Em seguida, o porta-voz da Casa Branca afirmou que foi um gesto de união, assim como ocorreu na época dos atentados. A imagem foi publicada pela campanha do ex-presidente, que afirmou que até Biden está apoiando Trump. Na Virgínia, o Pentágono estendeu uma bandeira dos Estados Unidos. A democrata Kamala Harris esteve na sede do Departamento de Defesa em Arlington e homenageou as 184 vítimas. O México será o primeiro país do mundo a eleger todos os juízes por voto popular. A reforma no judiciário foi aprovada sob protestos. O presidente Andrés López Obrador disse que o México servirá de exemplo para o mundo. Um exemplo ao mundo. O principal ponto do projeto é a eleição popular de todos os juízes, incluindo os da mais alta corte, para mandatos de 12 anos. Na sessão desta terça-feira, houve protestos e tentativa de invasão do Senado. A proposta é questionada dentro e fora do México. Organizações como as Nações Unidas, além de parceiros comerciais, como os Estados Unidos e o Canadá, acreditam que a reforma coloca em risco a independência do judiciário. A aprovação é vista como uma vitória do presidente, que deixa o cargo no final do mês. Aqui no Brasil, um homem morreu num acidente envolvendo um caminhão e 2 carretas no município de Itaguara, na região metropolitana de Belo Horizonte. O acidente foi na BR-381. Uma das carretas, que estava carregada de pedra, perdeu o freio na descida da serra e atingiu outros 2 veículos. O motorista morreu. A condutora da outra carreta ficou ferida. Já o motorista do caminhão saiu ileso. Na capital paulista, a polícia apreendeu este ano mais de 40 táxis clandestinos, um deles ontem à noite. Ao usar esses carros, os passageiros correm o risco de ter cartões clonados e até mesmo serem vítimas de sequestros. O carro se parece com um táxi. Era usado como se fosse um táxi, mas não era. O veículo é o que a polícia chama de clone, um carro roubado que circula com a placa de outro, do mesmo modelo e da mesma cor. O condutor, que se passava por taxista, foi preso por receptação. Só na cidade de São Paulo, de janeiro a julho, foram apreendidos 42 táxis clandestinos. No ano passado inteiro, foram 50 apreensões. Os riscos mais comuns de pegar um veículo clandestino, seja um falso táxi ou um falso carro de aplicativo, são valores que podem ser cobrados a mais, clonagem de cartão, extorsões e até crimes violentos, como roubos e sequestros. É um risco, porque você vai estar num veículo sozinho com um bandido. Quem está com um táxi clonado é um bandido. O que o passageiro deve ficar atento é a placa, obrigatoriamente vermelha ou com os números em vermelho, o luminoso
aqui em cima e o taxímetro devidamente lacrado. E o lacre é visível. Se o veículo não tiver alguma dessas características, não pegue. Geralmente quem não está regulamentado procura de alguma forma fazer angariar, que a gente chama, né? Arrastar o passageiro para dentro do carro, né? Então você tem isso numa prática muito comum daqueles que não utilizam as plataformas de aplicativos particulares, né? Nos principais pontos da cidade. Este especialista em transportes explica que uma forma segura de chamar um táxi é pelas plataformas digitais oficiais da categoria. É importante checar se o motorista e o carro são os mesmos indicados no pedido da corrida e desconfiar de quem oferece as viagens nas ruas por preços menores. Quem quer vantagens indevidas acaba podendo ter um grande problema de estar lidando com bandido. Então, trabalhando dentro da legalidade e na normalidade vai ser melhor para o usuário e para o prestador de serviços. Em Morro de São Paulo, destino turístico na Bahia, estabelecimentos comerciais foram destruídos por um incêndio. Na ilha onde fica Morro de São Paulo, não há corpo de bombeiros. As primeiras equipes foram deslocadas de cidades vizinhas e chegaram ao local 1h30 depois do fogo começar. As pessoas formaram uma fila para fazer com que baldes com água do mar chegassem até os imóveis atingidos. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio são investigadas. A histórica crise hídrica que afeta todo o estado de Rondônia atinge principalmente os ribeirinhos. Pela primeira vez em 60 anos, o rio Madeira está abaixo da cota de 1 metro. O nível da água chegou a 67 centímetros. A comunidade Bom Será, às margens do rio Madeira, está a cerca de 60 quilômetros do centro urbano de Porto Velho. A região ribeirinha é uma das mais atingidas pela crise hídrica que afeta todo o estado de Rondônia. Somente nesta vila vivem mais de 100 famílias, entre elas a da dona Raimunda, que há 12 anos mora aqui. A gente ficou sem água e chegou até ir lá no rio tomar banho. Só tomar banho, porque não tem como trazer água de lá não, muito longe. A situação é tão crítica que o estado e o município têm distribuído água potável para a população nas comunidades em torno do Rio Madeira. Em média, a gente tem uma base de 200 e poucas famílias que serão beneficiadas com a água mineral que nós iremos fornecer. Temos 1.000 fardos de água aí para contabilizar para todos eles aí, passaram minimizar essa situação da estiagem, que vai ser prolongada, segundo a sala de crise, até 30 de novembro. Para entender a dimensão dos problemas causados pela seca, basta analisar este cenário. A vazante do Rio Madeira é tão grande que hoje é possível caminhar onde antes só havia água. Resultado de uma seca que já entrou para a história, já que desde que começou a ser monitorado na década de 60, é a primeira vez que o Rio Madeira fica abaixo da cota de 1 metro. A crise afeta a renda dos ribeirinhos. São famílias que vivem da pesca e da agricultura, mas sem água as coisas ficaram difíceis por aqui. Além da pesca, as plantações de banana fazem parte das atividades econômicas da comunidade. A produção também tem sido prejudicada pela estiagem. Diminuiu em 60% no mínimo a produção, tanto na quantidade como no tamanho da fruta, né? A gente planta, se a gente colher em torno de 30, 20 caixas de banana. Hoje, do jeito que está essa seca, a terra está seca. Aí as bananas morrem com essa quenturona, não tem como produzir a banana. Um medo do que virá nas próximas semanas toma conta da população, que torce para que o tempo mude o mais rápido possível. Pois é, né? Eu não sei como é que vai ficar a produção. Se continuar caindo, eu vou ter que procurar outro ramo, outra fórmula de vida, né? Porque se não der para manter a família, não tem como ficar, né? E para falar desta estiagem que atinge os rios da região norte, a Lidiane Sayuri está de volta. Lid, o período da estiagem chegou mais cedo esse ano? Sim, Cris, é uma consequência das mudanças climáticas e do aquecimento global. Vivemos a maior seca da história. Cerca de 1.400 cidades estão em situação extrema ou severa de falta de água. Nos estados do Acre, Amazonas, Pará, Roraima e Tocantins, todos os municípios estão sob alerta de estiagem.
O Rio Madeira, maior e mais importante afluente do Rio Amazonas, deu espaço a bancos de areia. Em Porto Velho, o curso d'água está com 70 centímetros, a menor marca já registrada desde o início do monitoramento. O Rio Negro, maior afluente da margem esquerda do Rio Amazonas, baixou cerca de 26 centímetros em 24 horas. Está em 17,21 metros, uma das menores cotas registradas para o mês de setembro. Neste mesmo período, em 2023, as águas estavam com 21,47 metros. A Amazônia é um grande bolsão de umidade para todo o Brasil. A volta da chuva abrangente nessa região está prevista apenas para outubro. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. O presidente Lula defendeu hoje a convocação de soldados do Exército para o combate das queimadas. O executivo corre contra o tempo para viabilizar medidas efetivas contra os incêndios. A última proposta anunciada por Lula é que recrutas do Exército sejam convocados para reforçar o combate às queimadas e aos impactos da estiagem prolongada. A ideia está sendo discutida com o comandante do Exército, General Tomás Paiva. São 70 mil jovens por ano que a gente pode preparar e torná-los profissionais de combate à questão climática, de defesa do planeta, de defesa da floresta, de defesa da água, de defesa da vida humana. A gente pode fazer isso porque nós vamos precisar. A ministra da Saúde anunciou medidas para reduzir os efeitos na população. Uma delas é a instalação de tendas de atendimento para hidratação e nebulização nos estados mais impactados. Tivemos essa experiência durante a epidemia de dengue este ano. Em muitos municípios, as próprias unidades básicas de saúde foram adaptadas para essas tendas de hidratação. As tendas devem ser instaladas em cidades nas regiões do Pantanal, da Floresta Amazônica, no oeste do estado de São Paulo e no Paraná. Em meio à falta de chuva, o governo avalia a volta do horário de verão. Segundo o Ministério de Minas e Energia, esta medida pode ajudar a reduzir os efeitos da seca sobre o setor elétrico. Quando há qualquer possibilidade que te aponta um caminho de uma solução para a modicidade tarifária e para a segurança do setor, é importante ser avaliado. Então, nós estamos numa fase de avaliação da necessidade ou não do horário de verão. Veja a seguir. Ministro Flávio Dino, do STF, determina levantamento de cidades mais beneficiadas pelo chamado orçamento secreto. Record vai transmitir o Campeonato Paulista para todo o Brasil até 2029. O ministro Flávio Dino determinou medidas em relação ao chamado orçamento secreto. Luiz Fara Monteiro tem os detalhes direto de Brasília. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Boa noite a você, a Cris e a todos que acompanham o Jornal da Record essa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal determinou que a Controladoria Geral da União amplie o levantamento sobre os municípios que mais foram beneficiados com esses recursos entre 2020 e 2023. A análise, que deve ser entregue em até 60 dias, vai levar em consideração os valores destinados pelas emendas de relator e também pelas emendas de comissão. Na decisão, o ministro Flávio Dino escreveu: "Compreendo que para um melhor dimensionamento dos impactos da ausência de transparência e rastreabilidade na execução de emendas parlamentares, é necessária ampliação da amostragem de municípios, de modo a que se possa chegar a um diagnóstico federativo mais equilibrado." Depois de receber os dados da CGU, Flávio Dino vai convocar uma audiência com o Congresso e com o governo para discutir os próximos passos. A ideia é encontrar uma maneira de dar mais transparência aos repasses dos parlamentares. Apesar do desgaste entre Congresso e STF, a maioria dos ministros entende que era necessário marcar posição, já que a decisão da Corte sobre o caminho dos recursos não estava sendo cumprida. O último relatório produzido pela CGU e entregue ao Supremo revela uma concentração de recursos destinados à região norte do país. O documento aponta ainda que quase metade das obras realizadas com emendas de comissão ou de relator sequer foram iniciadas. A disputa pela presidência da Câmara dos Deputados continua movimentando os bastidores aqui em Brasília. Hoje, o presidente Lula conversou com o líder do União Brasil, Elmar Nascimento.
No encontro, o líder do União Brasil, Elmar Nascimento, reafirmou ao presidente Lula a disposição de manter a candidatura. Integrantes do PSD também já avisaram ao Planalto que Antônio Brito, líder do partido, continua na corrida pela presidência da Câmara. O governo fala em neutralidade, mas quer evitar que um adversário ocupe o cargo. Elmar e Brito fecharam um acordo. O candidato com maior apoio do plenário da Casa é o que vai seguir na disputa. Já Arthur Lira apoia o líder do Republicanos, Hugo Mota, considerado o favorito a sucedê-lo no comando da Câmara a partir do próximo ano. Nesta quarta-feira, Lira compareceu ao aniversário de 35 anos de Mota, ao lado de líderes ligados à oposição e ao governo. Presente no almoço comemorativo, o líder do PT na Câmara, Odair Cunha, disse que Arthur Lira anunciou apoio à candidatura de Hugo Mota. Líderes partidários minimizam a importância de um racha entre os partidos de centro. A avaliação é de que a postura do PSD e do União Brasil de manter as candidaturas de Elmar Nascimento e Antônio Brito tem como objetivo negociar mais espaços no comando do Congresso e até no governo. A expectativa é de que o grupo esteja mais unido perto da eleição, em fevereiro do ano que vem. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender hoje a regulamentação das Big Techs no Brasil. O ministro confirmou que pode enviar ainda este ano ao Congresso uma proposta de cobrança de impostos dessas empresas. Para Fernando Haddad, a iniciativa vai garantir que o Brasil não perca receita pela falta de regulamentação do setor. Não é justo que, em virtude da natureza do serviço prestado, não haja a devida cobrança do imposto, aqui ou na sede da empresa. Já passou do tempo de regulamentar isso. Então o Brasil pode, e provavelmente vai, ainda esse ano, tomar as medidas para salvaguardar os direitos soberanos do país em relação a essas atividades. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo. Celso e Cris. Obrigado, Fará. Na Venezuela, manifestantes foram até a Embaixada do Brasil em Caracas para pedir que o presidente Lula ajude na libertação de presos políticos. A marcha reuniu centenas de pessoas. Os manifestantes carregavam faixas com fotografias dos detidos em protestos contra o governo e cartazes com mensagens para o presidente Lula. Uma carta também foi entregue com denúncias de violações dos direitos humanos. Morreu hoje, aos 86 anos, o ex-presidente peruano Alberto Fujimori. A morte foi confirmada pela família do político que governou o país entre os anos de 1990 e 2000. Em 2005, Fujimori foi detido durante uma viagem ao Chile. 2 anos depois, ele foi extraditado e preso. Em 2009, se tornou o primeiro ex-presidente da América Latina a ser condenado no próprio país por crimes contra a humanidade. A sentença foi de 25 anos. No ano passado, ele foi solto por decisão do Tribunal Constitucional do Peru. Fujimori lutava contra um câncer na língua. A reportagem Escravas de Família, exibida no Repórter Record Investigação, venceu o prêmio Ana Matra de Direitos Humanos. O programa mostrou o recomeço de vítimas resgatadas da escravidão no trabalho doméstico. Foram 17 dias de gravação na Bahia, estado que lidera o ranking de trabalho escravo doméstico no Brasil. As equipes documentaram a vida de 4 mulheres que passaram décadas presas na casa dos empregadores. Eles diziam que eu era da família, aí ela dizia que eu era a filha dela mais velha. As pessoas achavam que a empregada era da família, então não se viam na obrigação de pagar direitos, de dar férias. Muitas das nossas personagens moravam próximas à praia, mas nunca iam à praia. A reportagem exclusiva mostrou o recomeço na vida de Luzia, Leda, Gildete e Madalena. Ali era uma escravidão comigo ali dentro. Não tinha férias, não ia para lugar nenhum. Não precisava fazer isso comigo, não. As equipes do programa também acompanharam auditores do Ministério do Trabalho e Emprego durante o resgate de uma vítima. Você faz o que na casa? Tudo. Era como se fosse minha família, é minha família. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a primeira denúncia contra o trabalho escravo doméstico no Brasil foi feita em 2017. Até o ano passado, 74 pessoas foram resgatadas das casas onde viviam e trabalhavam nessas condições.
Em muitos casos, a escravidão doméstica tinha início na infância. São mulheres que chegam muito pequenas lá com a promessa de ter um estudo, de ter uma vida melhor, e elas passam a trabalhar somente por alimento e por abrigo. A reportagem Escravas de Família venceu o prêmio Ana Matra de Direitos Humanos da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. O programa está disponível na íntegra no Play Plus, o streaming da Record. A Record renovou os direitos de transmissão do Campeonato Paulista de Futebol até 2029. É o torneio estadual mais importante do Brasil. Para celebrar a continuidade da parceria, o CEO da Record, Marcos Vinícius Vieira, e o diretor-geral de produção, Mafran Dutra, foram recebidos na Federação Paulista de Futebol pelo presidente da entidade, Reinaldo Carneiro Bastos. A Record renovou o contrato com a federação por mais 5 anos e vai transmitir o Paulistão de graça também no R7.com e no Play Plus. Com o novo acordo, a Record segue como detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Paulista até 2029. O Brasil inteiro vai poder acompanhar na tela da Record o maior campeonato estadual do país, que também vai ser transmitido pela Record Internacional. Você imagina a sensação de um paulista que está lá fora, ou a pessoa que admira. A gente está falando de times como Palmeiras, São Paulo, Santos, enfim, eu não quero aqui deixar de citar todos os outros, né? Corinthians, quer dizer, tantos times, né, que estão aí fazendo um trabalho excelente na federação e, evidentemente, que a gente fica muito feliz de participar disso. Nos últimos 3 anos, a Record foi a emissora oficial do Campeonato Paulista e os números da audiência impressionam. Entre 21 de janeiro e 7 de abril de 2024, o Paulistão foi assistido por pelo menos 63 milhões de telespectadores. O campeonato também gerou impacto em 23 milhões de perfis em redes sociais. O Grupo Record abraçou o futebol paulista e isso é de vital importância para a grande competição, que é o Paulistão Sicredi, nos traz felicidade e nos faz querer continuar a caminhar de mão dadas. O Campeonato Paulista é conhecido por ser o estadual mais disputado do Brasil. Nesta terça-feira, o atacante Memphis Depay, nova contratação do Corinthians, chegou ao Brasil e foi recebido pela torcida no aeroporto. O atacante dos Países Baixos teve passagens por times europeus e é um dos reforços que vão dar ainda mais peso ao Paulistão 2025. Nós vamos trazer nomes muito importantes também para a grade da Record, pessoas que vão poder realmente reafirmar que a Record veio para ficar no futebol. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis tem o último episódio da temporada de Patrulha das Fronteiras. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.